Olá pessoal, boa tarde a todos. Continuando então o nosso bate-papo, hoje nós vamos falar sobre a noite dos discos voadores. Dessas duas palestras que nós fizemos hoje, essa aqui é a mais contundente. Tá? Tudo acontece na década de 80. Vocês lembram que era o pico? A década de 80, 70, 80, estavam no pico das aparições dos UFOs. Mas o Brasil nunca teve um caso como esse. Tá? Então, foi uma noite em que os OVNIs resolveram invadir o espaço aéreo da região sul. Inclusive, até caças do Uruguai perseguiram esses objetos também. Então, 19 de maio de 1986 representa um marco na aviação e na ufologia brasileira. Há 35 anos aproximadamente, acontecia o que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Por que Noite Oficial dos OVNIs? Porque quando a gente fala de disco voador, ninguém acredita na gente, né? Ah, eu vi um disco voador, não dá risada na sua cara. Seu colega, você tá louco, fumou maconha, não, né? Vai lá em São Tomé para ver disco voador, só tem maconheiro lá em São Tomé, né? Cacete do caralho, né? Doido de pedra, ou seja, louco de brisa. Tomou chá de cogumelo. Aí vê até... você está entendendo? Mas quando é algo que autoridades militares, a Força Aérea, detecção por radar, tal, a coisa muda de figura. Então, por isso que, pela primeira vez no Brasil, nós tivemos um evento muito contundente, envolvendo a Força Aérea, oficiais, e envolvendo o ex-ministro da Aeronáutica, Osiris Silva. Na época, Osiris Silva estava pilotando um avião pequeno porte, e estava vindo parece que para São Paulo. E o controlador de voo de São José dos Campos falou para ele, olha, você está na posição certa que tem um ponto no radar, aqui uma luz assim. E Osiris Silva pegou o aviãozinho dele, mudou, foi em direção à luz, e depois ele deu a declaração que realmente os objetos eram reais, que ele viu o objeto, que ele perseguiu o objeto com o aviãozinho dele. Pô, para um ex-ministro da Aeronáutica falar isso é tudo oficial. E a ponto de... Então, a coisa aconteceu o seguinte, começou... Rio de Janeiro, envolveu Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Paraná. Esses 4 estados. Uma esquadrilha de objetos luminosos começou a dar ponto no radar. Certo? E não era nenhum voo registrado. Porque não sei se vocês sabem, o Sindacta, lá em Brasília, funciona assim. Vamos supor que você tem um avião particular até. Eu quero fazer amanhã eu quero pegar um voo, quero ir para Brasília, com o meu avião particular. Você está pensando que você chega lá no aeroporto, pega o seu avião e vai embora? Mas de jeito nenhum. Se você não tiver um plano de voo aprovado pela ANAC, você não sai do chão, você não levanta do chão. O controlador de voo fala, você não tem autorização para voar. Né? Entendeu? Então, todos os voos no espaço aéreo brasileiro têm um registro, a hora que você saiu do aeroporto, que é o aeroporto que deu autorização para você sair, a rota que foi programada para você não pode sair dela, porque existem estradas nos céus, para não haver choque, bater, você tem que obedecer aquela regra. Certo? E os aviões têm uma tecnologia moderna, hoje chamada transponder. Você sabe o que é um transponder? Transponder é um negócio assim, o equipamento ele fica emitindo um sinal de rádio e na tela do radar lá aparece todos os seus dados. O número do seu avião, o modelo do seu avião, a hora que você levantou o voo, a que ponto você está na trajetória. É uma comunicação entre o avião e o radar. Entendeu? Então ele vai dando esses são os dados do transponder. Então você sabe quem está pilotando, até quem está pilotando já está ali, todo registrado ali. Você só botar a tela do radar, você bota a setinha em cima,
né? Já abre todas aquela outra Windows com todo o nome do avião, dado do avião, que onde você saiu, que hora, tal, quem está pilotando. Então o transponder dá tudo, esses dados, né? Então os transponders são ligados. Então todo avião, né? Aí de repente aparecem uns pontos grandes no radar, grandes, voando a velocidades incríveis. Aí você bota o transponder e não dá nada. Nada. Então, se torna um OVNI. Um objeto voador não identificado. Então, toda vez que nós temos um objeto voador não identificado no radar, há um procedimento. O procedimento é esse. Por favor, o objeto, o cara pega a frequência de rádio aberta, né, e fala, olha, por favor, identifique-se, né? E tem 3 chamados, você tem que dar 3 chamados. Se você não for atendido, invasão de espaço aéreo, você não tem autorização para voar. E quando você pode ser traficante de droga, certo? Aviões, né, que saem de traficante de droga e tal, Força Aérea vai atrás. Você não tem autorização de voo, você não pode voar. E aí os caças levantam voo. Os caças mais próximos daquele ponto de radar levantam voo. Então, na época, nós tínhamos a base de Pirassununga, aqui, ó, que tem F5, a base de Santa Cruz e a base de Goiás, lá, de Brasília. Tá? Então, dependendo da hora, ficou horas isso aí. Isso aí demorou mais de 6 horas esse negócio aí. Não foi assim 10 minutos. Os objetos não saíam do céu voando. E, pelo cálculo de radar, esse OVNI detectado no radar tinha... Você sabe praticamente o tamanho que tinha esse objeto? Detectado no radar? Essas naves operacionais? Ai. Esses objetos, eles variavam de altitude de 1,5 quilômetros até 12 quilômetros de altura. Em termos do solo, da altura do solo, tá? Esses objetos, 100 metros, eles tinham aproximadamente 100 metros de diâmetro. Nenhum avião é maior do que esse objeto na Terra. Os Boeings, o maior Boeing não tem esse tamanho. Então, já por isso, já era estranho. E tinha um detalhe muito engraçado. A alta velocidade, eles passavam de Mark 3, Mark 4, certo? E aquilo que vocês viram aquele dia, ele andava em zigue-zague. Esses objetos faziam o seguinte, ó. Cada zigue-zague desse é Mark 4, nenhum ser humano suporta. E objeto grande, de massa grande, detectando no radar. E os pilotos conversando. Aí o que eles faziam? Primeiro eles acionaram pilotos comerciais que estavam na rota. Inclusive, olha que interessante, tinha um avião comercial vindo da Varig, vindo do Recife, para São Paulo. E dentro desse avião estava um bispo. Não o Bispo Macedo. Da Igreja Católica. Como é que chama ele, ó? O Dom Agnello Rosa. Elder. Dom Elder Costa. Dom Elder. Dom Elder Câmara. Ele estava lá. E ele viu. Porque o piloto do avião falou, olhem para a direita que nós estamos sendo seguidos por objetos. E todo mundo foi lá olhar que nem doido para ver o OVNI. Todo mundo viu. Aí quando foram entrevistados, não, eu não vi nada. Não. É um corno do cacete, né? Não viu. Só não vê quem não quer. Tem que ser muito corno para não ver. Depois ter que explicar, né? O duro é ter que explicar para os fiéis do que é que ele viu. Isso é que é pior. Então, aí, quando a coisa começou a ficar feia mesmo, aí eles operaram, aí dispararam os caças. Saiu base de Santa Cruz, saiu 2 F5, saiu Mirage,
saiu aqui de Pirassununga, saiu de Brasília e foi atrás dos aviões. Aí os pilotos, eles ficavam conversando, piloto e base, piloto e sindacta, né? Piloto e sindacta fica conversando. Que você estou aproximando do objeto aqui, estou vendo uma luz estranha. Mas, aí eles achavam estranho que quanto mais eles aceleravam para chegar, mais o objeto ia embora. Se afastava a alta velocidade. Eles não conseguiam chegar perto. Vocês têm que entender que os UFOs sabem de tudo, eles têm tecnologia de sensor, né? Eles sabem o que o piloto está pensando. O cara que está sentado no UFO lá, os controladores, ele sabe o que o piloto está pensando. Ele pega a conversa do piloto também. Então ele sabe a hora que o piloto está se aproximando, ele dá uma aceleradinha para encher o saco. Põe baixo eu vou, levanta eu vou. E os caças tentam perseguir. Só que os nossos caças são primitivos, né? Os deles, velocidade Mach 3, Mach 4. Né? Eu quero que vocês entendam o que é. Quando você aumenta demais, você tem uma aceleração. Né? Você quer ver? O corpo humano não suporta mais que tanto G de aceleração. Eu vou explicar para vocês por quê. O astronauta, todo astronauta, quando o foguete vai ser lançado para o espaço, eles são obrigados, eles são lançados deitados. A cadeira dele é assim, ó. Por quê? Porque se ele ficar em pé, a aceleração é tão grande quando ele está subindo que o sangue desce da cabeça, desce para o pé e desmaia. É claro que desmaia rapidinho. Então, os caras têm que ficar numa posição certa por lançamento. E aí vai ser feita aquela aceleração. Aí nessa posição o sangue não sai da cabeça, ele não desmaia. Mas existe uma quantidade de G que ele suporta. E eles são treinados naqueles... Sabe aquela centrifugadora? Aquelas máquinas que ficam girando assim, o cara fica lá dentro... Ele vai aumentando a velocidade e aumenta o G para ver até quanto organismo aquele astronauta aguenta. Se for um cara que não aguenta muito G, já sai do programa espacial. Não pode ser piloto. 9G, né? É, tempo curto. Porque o avião, mesmo esses caças, quando eles dão uma mergulho, eles vão sair do mergulho, nessa parte de baixo do mergulho o G é muito grande. Chega a G máximo. E às vezes chega a 3G, 4G... E o piloto pode perder a consciência. Pode desmaiar. Aí dá uma merda, né? Como que ele vai controlar o avião desmaiado? Não sabe quanto tempo depois ele vai demorar para voltar. Pode meter o avião lá embaixo. Então, por isso que os pilotos têm que ser treinados, tem que ter bastante educação física. Esses pilotos de caça, as manobras são muito bruscas, né? Eles sofrem oscilações da massa corpórea muito grande. Aí, quando o UFO faz zigue-zague, aí os caras falam, ó, não pode ser nada que a gente conhece. Nenhum ser humano suportaria essa manobra, porque o G ali seria intenso. E, como esse fenômeno, aí depois, no dia seguinte, todos os pilotos de caça, dos Mirage e dos F-5, deram uma entrevista coletiva à imprensa. Tem essa coletiva, tem gravado, filmado, está na internet, vocês podem assistir. Toda a entrevista dos pilotos. Olha, realmente, investigamos um ponto, patati patatá. Por quê? Porque foi oficial, né? A primeira vez que a Força Aérea Brasileira relata publicamente que perseguiu OVNIs. Você está me entendendo? Então isso foi histórico para o pessoal da ufologia casuística, sabe? Então, para eles foi, nossa senhora, nunca uma autoridade tinha falado que tem OVNI, que eles perseguiram OVNIs e que esses objetos são reais. Eles não são coisa de fantasia, de história da carochinha. Aí a Bíblia tem que explicar, né? Quem são esses caras? De onde eles vieram? Estão fazendo o que aqui? Eles conhecem Jesus? Tem Deus no coração? Todas as perguntas, né, que você vai fazer. Porque... ai. Uma vez, foi muito engraçado essa, né? Estava num bate-papo, numa mesa redonda, e tinha um pastor, né? Tinha um pastor. Pastor, eu não acredito em nada disso que você está falando. Onde se viu? Né? Se esse ET que você está falando existe mesmo, pede para ele materializar aqui na frente agora, minha. Por que ele não materializa aqui na minha frente agora? Eu falei, pelo mesmo motivo que o seu Jesus também não materializa aqui agora na nossa frente.
E o senhor acredita tanto nele, né? Pede para ele materializar agora aqui para mim, então. Então, pelo mesmo motivo que o seu Jesus não materializa, o meu ET também não vai materializar. Eu digo Jesus materializar, o meu ET também vem junto. Na mesma nave. O pastor ficou meio sem saída, né? Falou, eu digo se o Jesus materializar e provar que o seu Jesus existe, o meu ET também vem atrás. Cara, o seu ET não, o seu Jesus não materializa nunca, cara. Ninguém sabe que ele existe. Nem a cara deles nem conhece. Nem o rosto de Jesus, nem que pintaram até hoje. Você pode pintar o Jesus do jeito que você quiser. Né? O cara pinta Jesus loiro de olho azul. Você viu um judeu loiro de olhos azul há 2000 anos atrás? Né? Viu aquele Jesus do Franco Zeffirelli, né? No filme lá, no famoso filme do Jesus. Puta, loiro de olho azul, cara. Porra, você viu Jesus de olho azul? Não existe judeu de olho azul 2000 anos atrás. Você vê que os cientistas fizeram uma projeção, né? Como seria a face de um judeu típico há 2000 anos atrás, né? Não podia ter cabelo comprido. Você sabia? Jesus não tinha cabelo comprido, Jesus tinha cabelo curtinho. Agora vou entrar em Jesus cabeludo, né? Parece rockstar. Não tinha, porque naquela época existia na Galileia uma crise, mas uma crise de infestação de piolho. A maior parte das pessoas tinha quase com a cabeça raspada. Por causa da crise de infestação de piolho. Olha que merda. Não podia ser cabeludo naquela época. Tem pergunta, Ju? Não, esse povo aí. Bom, então, continuando, né? Então, da mesma forma que hoje, né, a Força Aérea Americana está divulgando vídeos de UFOs que estão perseguindo o UFO já faz bastante tempo, tal. Aí, quando eles entrevistaram o piloto lá da Marinha Americana, né, a televisão, a Fox, escuta aqui, repórter, mas faz tempo que vocês têm esse tipo de contato? Ele falou, sim, já faz vários anos que nós temos. E com que frequência vocês têm esse contato? Uma vez por ano que vocês veem? Não, todo dia. Ele falou que é rotina. Toda vez que nós levantamos nossos caças para o treinamento, os UFOs estão lá. E tem, nos americanos, tem a história do UFO tic-tac, né? Você sabe o que é o tic-tac, não sabe? Tic-tac é um docinho americano. Certo? Que é assim que ele é, parece uma cápsula de remédio, sabe? Mas amplia isso aí. Né? Então ele é um cilindro, é uma nave que eles chamam de tic-tac, é uma nave comprida, assim, ele é redondinha assim, ó, é um cilindro. Mas tem as pontinhas redondinhas assim, certo? Então, ó, isso aqui é quase 1 quilômetro de comprimento. Esse treco no oceano, é o maior cacete, os UFOs atrás dele, o negócio lá, fazendo manobra, subia, descia, maior pau. E os caça não conseguia alcançar ele de jeito nenhum. É um puto objeto gigante, grande, cilíndrico grande. Né? Essa nave charuto não é Grey. Essa nave charuto, ela é dos meus amiguinhos lá de 2,5 metros de altura. Os anãozinhos do espaço. Eu já conheci criaturas desde 1 palmo de altura até 4 metros de altura. Buona gente. Tutte buona gente. Não existe ter mal. Sabe? O mal só existe dentro do ser humano aí. Todo ser avançado, evoluído, isso aí não existe. As pessoas morrem de medo de ET, você tem que morrer de medo de gente. Porque ET não vai fazer nada para você, a não ser te evoluir, te acordar, promover o seu crescimento, o seu despertar, para uma nova realidade, para uma nova consciência. Fala em português alto e claro, quando quer. Comigo eles não falam português, mas falam em português. No começo falavam português comigo, depois eu aprendi um pouco a língua deles. Eles falam em outro nível de consciência. Né? Não, eles não querem transferir tecnologia. O momento não é momento de tecnologia. O momento é despertar o ser humano. Despertar para a sua natureza espiritual, para a sua natureza estelar, cósmica. Nós não precisamos de tecnologia.
Nós ficamos 10 mil anos sem tecnologia. Né? A tecnologia é coisa de 100 anos. Tá? Entendeu? Então, qual que é a verdadeira necessidade para mudar o planeta? Uma mudança planetária só viria com uma mudança de consciência. Os ETs estão preparando essa mudança de consciência para a humanidade. Né? Né? Está em partes, mas não é planetário, não é uma coisa assim. Os ETs eles são tão avançados, mas tão avançados, que eles não vão fazer uma coisa, por exemplo, eles não descem aqui para confrontar com você. Porque se ele descer aqui, você vai fazer 1 milhão de perguntas. Quem é Deus para você? Ah, eu não acredito no você. Você está querendo me enganar. Você está mentindo. O pastor crente não vai acreditar nem no ET quando descer na frente dele. Certo? Vai achar que é Satanás, figura do demônio. Você conhece a história do Hermínio e Bianca? Então, mas o Hermínio e Bianca era um casal de testemunho de Jeová. Ele era pastor. Você não tem noção do trabalho que ele dentro da nave. Ele ficou o tempo inteiro com o livro na cara do ET, com a Bíblia na cara do ET. Porque ele foi abduzido com um carro e tudo. Como ele foi abduzido com o carro e tudo, ele estava com a Bíblia dele na mão. Então ele desceu do carro com a Bíblia na mão. Enfiando na cara do ET assim, Satanás, sai de mim, você não existe. Pô, deu o maior trabalho dentro da nave lá. Mas como é que o ET vai conversar com esse cara? Vai tentar evoluir. A mulher dele ainda foi mais tranquila, conversou, trocou ideia, né? Ficou tempo conversando. Mas o marido, em total, vamos assim dizer, choque. Choque total. Tinha passado o rodo jogado danado lá de cima. Né? Mas o engraçado, sabe o que é o interessante do Hermínio? Que o Hermínio, depois de um tempo, por exemplo, eu dou aula em São Paulo, lá quem conhece São Paulo, um espaço chamado Consciência Cósmica. Né? Ele dava curso lá também de projeção astral. Olha a transformação, né? De um pastor crente que enfiava a Bíblia na cara do ET, depois dando curso de projeção astral. Incrível, né? Ele já faleceu, agora faleceu, a Bianca também faleceu esse ano aqui. Foi uns 2 meses atrás, 2 ou 3 meses que a Bianca morreu. Os 2 contatados com o Docarran partiram. Hã? Quem? Ah, não sei, é difícil saber, eu não fui atrás desses caras. Né? Eu pergunto, pô, quando eu preciso, porque os mesmos seres que me contatam aqui, foram os caras que contataram a Bianca também. Né? Mas não é esses caras grandes, né? Os meus amigão grandão, eles não contatam muito, que choca, para contato físico dentro de uma nave, eles escolhem humanos mais bonitos, na altura, sabe? Os Gracinhos, por exemplo, nunca dialogaram com as pessoas, sempre abduzia, fazia exame e largava o cara de volta, não tinha muito papo. Né? Agora, os que conversavam, dialogavam, já eram humanos bonitos, igual a gente, avançado, louros, tá? Esses eram mais para conversar, para dialogar com o ser humano, trocar umas ideias. Os Grayzinhos, raramente alguém teve contato com o Gray e conversou, dialogou, bateu papo com os Grays. A pessoa ficava muito assustada, muito traumatizada. Porque eles abduziam qualquer um. Sabe, pegar o baianinho, estava lá na rede, leva esse filho da puta para cima. E dava um puta trabalho dentro da nave. Quem está preparado? Não tem ninguém preparado para contar TT na Terra. Então ele pegava o primeiro que via na frente. Mas só que tem o seguinte, eles não podiam, por ordem superior, abduzir pessoas importantes em nossa sociedade. Não podia abduzir cientista, não podia abduzir um religioso, um não político, nada disso. Eles só podiam abduzir pessoas, como a gente fala, invisíveis. Sabe o que é o invisível na sociedade, né? É aquele que ninguém sabe nem quem é, se não vai fazer farta para ninguém, sabe? Se sumir, desaparecer, ninguém liga. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Fica a semana lá, ninguém nem está nem aí. Não sente falta dele. Nenhuma. Pode levar. Pode ficar um mês lá, né? Igual aquele cara, né? Você viu? Que ele sumiu 5 dias, né? Desapareceu na sexta e voltou na segunda de carnaval. Falou para a mulher dele que ele foi abduzido por ET.
Essa foi boa. O duro que é verdade isso. O duro que foi verdade esse caso. Foi abduzido na sexta-feira e voltou só na segunda-feira de carnaval. É bem conveniente, né? Ai, ai. Tem pergunta, Ju? Mas que louco, hein? Esse povo é fogo, hein? Então, Osiris Silva, então, naquela noite oficial dos OVNIs, no dia seguinte teve a coletiva de imprensa com os pilotos e os oficiais da Força Aérea. Então, essa coletiva está filmada, vocês podem entrar na internet e assistir, até hoje. E todos os documentos oficiais, né, desse dia está aberto também ao público. Tá? Então, se você entrar na internet, você vai ver todos os dados, vai ter informação, você vai ter documento oficial. A única conclusão que eles chegaram, eles não vão falar que é extraterrestre. É igual os americanos, vão falar que é OVNI. Mas é real, aconteceu e está nos anais da Força Aérea Brasileira. Né? A Força Aérea Brasileira, segundo nossos amigos que a gente conhece, né? Aquele coronel da Força Aérea que esteve aqui, não vou citar o nome em público, eu brinquei com ele, eu falei, coronel, o senhor sabe muita coisa, né? Eu falei, sei, mas não posso falar. O cara era o comandante do Sindacta. Nós temos um amigo nosso que está sempre aqui, ele já é aposentado, né? Já deu baixa, né? A gente não chama, o militar não aposenta, né? Ele vai para a reserva. Né? Você sabe o que é reserva? Você pode ser chamado a qualquer momento. Em caso de guerra, em caso de conflito, os reservistas são chamados. Não importa a idade que você tem, você vai lá trabalhar Você tem experiência, você vai trabalhar em setor... Às vezes não vai para a guerra, mas você fica lá no setor de operações, burocrático, mas você é chamado. Se chama reservista, você vai para a reserva, você fica na reserva. Você não é o titular. Mas assim que precisou, ele mete o reserva. Ela morreu, né? Volta a reserva. Ai, ai. Tem um filme da Netflix muito interessante. Não é na Netflix, não está na Netflix, não. Chama Guerra do Amanhã. Ele está em outras plataformas aí, não sei se é Amazon. Tal. A história é a seguinte, é muito interessante esse filme, porque está lá todo mundo aqui, né, normal, nessa data normal, com celular, assistindo o jogo do Brasil e da seleção, tal. Não é do Brasil, o filme é estrangeiro, mas estão assistindo o jogo nos Estados Unidos, de repente, o cara pega a bola e está correndo sozinho para marcar o gol. Abre um puta de um portal no meio do campo, assim, de futebol, estou no meio da torcida, e começa a sair desse portal um monte de militares armados na mão, com revólver, para todo mundo, puta exército, para todo mundo, ali. Aí vem uma moça humana, não tem nada de ET. Ela vem e fala o seguinte, olha, nós somos 30 anos no futuro. Nós viemos convocar todos vocês aqui para uma guerra que está tendo no futuro e está destruindo a humanidade. Nós somos 500 mil pessoas apenas no futuro. E nós estamos resistindo e estamos perdendo a batalha. E nós viemos aqui no passado, porque nós construímos uma máquina e conseguimos chegar até aqui. Só podemos ir para o passado. E nós viemos buscar soldados para lutar no futuro, para defender o planeta Terra. Então eles pegavam todo mundo daqui, começavam a soldado a levar para o futuro, para lutar lá. Certo? E não vencia. De cada 1000 que ia, 10 voltava vivo. Lutando com ET. Lutando com ET. Está na Amazon, né? Amazon Prime. É legal, foi o final do filme. Né? Que eram umas criaturas... Era muito, elas se reproduziram, mas se reproduziram de uma forma, sabe, elas não tinham naves, nada. Elas começaram a se reproduzir, ninguém sabe de onde surgiu na Rússia, no mesmo lugar, mas era tão violenta, que dizimou a humanidade. É tipo uma praga animal, é um animal violento, grande,
e ninguém conseguia conter eles. Né? Até que eles usaram a inteligência, e não vou contar o filme, senão vai ficar chato pra caralho, né? O pessoal voltou para o passado, né? O cara falou, mas onde surgiu pela primeira vez? Esse tal lugar. Então eles falaram, vamos pegar esse cara antes de surgir. Vamos esperar a nave descer, né? Derruba a nave na hora que desce, porque ele sabe o foco. Tal lugar, parece assim. Então, eles fizeram todo um cálculo aqui no passado e foram lá para tentar achar. Né? Aí eles descobriram. O que é que aconteceu lá? Era uma nave extraterrestre que tinha caído há séculos atrás. Mas estava embaixo da camada de gelo, a 300 metros embaixo de uma camada de gelo. E como deu mudança climática, o gelo derreteu, esses extraterrestres morreram. E os animais que eles estavam transportando para outro planeta, a nave caiu na Terra. E eles estavam transportando um tipo de um animal para um outro planeta, para a experiência deles. Esses animais escaparam aqui depois. Fora de controle. Oh! É uma praga interestelar. Claro que isso é filme, tá? É filme de ação, né? Tem ação, tiro para quanto é lado, corre atrás e morre a mocinha. Né? É engraçado, né? Que esse cara, o mocinho, o ator do filme, o personagem central, aqui, quando ele está aqui nessa época, ele tem uma filhinha. Ele tem uma filhinha de 7 anos, inteligente para burro. Muito inteligente. Papai, eu quero ser cientista, porque eu quero ser isso aqui, tá? Aí quando ele vai para o futuro, a comandante do projeto lá é a filha dele. É aqui, e comandante do projeto Bioquímico para tentar achar uma arma para matar aqueles seres. Tá? Porque nossas armas não faziam efeito com eles. Assim, então, você quer achar um patógeno, bioquimicamente, para envenenar os bichos e matar os bichos. É tipo da Guerra dos Mundos, né? Você lembra qual é o final da Guerra dos Mundos? De Orson Welles, de H.G. Wells, né? Quem que mata os marcianos que estavam invadindo a Terra? As bactérias. Os marcianos começam a morrer de infecção. Não tem antibiótico no planeta deles. Que coisa, não? Invasão de marciano. Bom, então, todos ufólogos, né? Todos nós ufólogos, nós ficamos muito impressionados na época que aconteceu esse fenômeno, porque pela primeira vez os ETs quiseram se mostrar. Eles fizeram isso de propósito. Você está entendendo? Eles vieram para mostrar para o Brasil que eles são reais e que eles existem. Muita gente, né, teve várias cidades do interior do estado de São Paulo que viam os objetos nos céus. Fisicamente, pessoas, né, que não estavam em avião, tal, mas viam os objetos. Tal, né? Então, isso ficou um marco na ufologia brasileira e é um dado mundial. Nós temos até aquele... a coisa tem vários a History tem vários programas ufológicos, né? Nós temos Alienígenas do Passado, que é o que fez mais sucesso, né? Que tem o Socaulo, o grego, né? Cabeludo e tal, né? Nós temos UFO Files, Arquivos Extraterrestres, tem um outro chamado Contato Extraterrestre. Né? Esse programa já não tem mais. E agora tem um programa brasileiro de OVNI na History, chama De Carona com os OVNIs. Certo? É um barbudão, e ele vai em todos esses lugares de pessoas contatadas, ele vai conversar, vai bater papo com esses locais, pessoas contatadas, e ele faz essas investigações. Né? Nunca veio aqui. Mas ele é legal, é bem assim, bem casuístico o programa dele, né? Mas ele admite telepatia, contato telepático, fica naquela coisa. É um trabalho legal. Eu não conheço ele pessoalmente. A hora que eu conheço todo mundo, a ufologia do Brasil, é que também faz tempo que eu não vou para congresso. Né? Eu já desencanei de ir para congresso, sabe? Só dá encrenca, só dá jogo de ego. Deixa eu contar uma história que eu não contei para vocês sobre o ET de Varginha. Tá? Eu esqueci de contar. Depois do ano 2000 e pouco,
Tem um pessoal que defende e tem um pessoal que não acredita mais, certo? Até hoje tem gente que defende, que o ET existe e está na mão dos militares. A gente tem que revelar, os militares têm que revelar. Tem gente do Rio, tem ufólogos famosos ainda que defendem com unhas e dentes o caso. Teve um congresso em Varginha. Pois a discussão e o pau ficou tão grande que ufólogos saíram nos tapas no palco. Saíram no braço. Tiveram que apartar a briga. Você não tem noção. Mas precisa descer o ET lá para apartar a briga. Estou falando sério. Então, isso eu considero uma grande presente que os extraterrestres deram para o Brasil de uma forma oficial e material, para que todos pudessem acreditar, porque veio Fantástico, veio televisão, todo mundo divulgou isso de uma maneira, os jornais brasileiros estamparam na primeira página, certo? Ou seja, só não acredita quem não quer. Então isso foi um evento extremamente maravilhoso, proporcionado pelas inteligências extraterrestres, porque qual é o intuito dos ETs? Eles não querem aparecer, pousar, vir conversar com a gente, mas... Então, essas operações são como se fosse mecanismo de preparação da humanidade para algo maior que viria lá na frente. Ou seja, são formas de você plantar sementes, ou seja, fazendo contato devagar, primeiro eu mostro as nossas naves, lá na frente a gente está mais preparado para um encontro real com essas inteligências. Porque se o UFO aparece, o crente pula do prédio. Satanás chegou, a nave do anticristo, é o fim do mundo. Não sabe como lidar com a informação. Complicado. Puta, com aquela cara de reptiliano, aí eu nego interno. Aí eu nego... É invasão do Satanás e da sua corja. É complicado, porque as pessoas estão presas a arquétipos, né, do passado. O lance é o seguinte, eu sempre falei para as pessoas na ufologia o seguinte, para nós ufólogos muda muita coisa, mas para a massa, que legal, dia seguinte está todo mundo no shopping andando. Não é uma coisa assim que ela fez, tá, mas quem só está interessado, quem vai buscar, se impressiona, pô, que legal, vamos continuar estudando, vamos buscar. Mas a maioria do ser humano não está nem aí com essa merda. Aparecer, legal, não, hoje, tá, vou voltar para a festa do peão, vou trabalhar no dia seguinte, tá nem aí. Certo? Mas o dia que os ETs aprontar o que eles estão preparando para aprontar, vai parar o planeta. Igual o dia que a Terra parou, vai parar esse mundo aqui. Eles estão preparando uma boa para a Terra, pode ter certeza. Vai lá, Jujuca. Professor, essas naves ficam aonde depois que somem? Vamos para o UFOporto. UFOporto. Tem aeroporto, eles vão para o UFOporto. Né? É óbvio que na Terra, né, esses UFOs, nós temos duas origens ufológicas de naves sofisticadas. Uma, base intraterrena. As bases intraterrenas, os UFOs são materiais, são físicos, tal. Agora, a maior parte dos ETs, quando eles são extraterrestres, eles são naves de origem extrafísica. Então, deixa eu explicar para vocês. Está o ser humano aqui na superfície da Terra. Então, nós temos várias dimensões astrais, várias superfícies da Terra, com dimensões de matéria diferentes. Isso tudo está no meu livro Física Quântica e Espiritualidade, para vocês entenderem que eu explico a natureza espiritual dos planos astrais, após a morte, tudo com matemática, com física, mostrando que isso aqui é uma superfície material da Terra. Essa primeira superfície aqui, feita de uma matéria um pouco mais sutil, ela está a 500 km de altura.
Essa aqui, essa matéria que compõe esse, é a famosa matéria escura do universo. Eu vou fazer uma palestra, estou montando uma palestra gratuita para a internet, onde eu vou discutir matéria escura e espiritualidade. Os físicos não sabem onde está essa matéria escura. Né? Um dia eles vão aprender onde está essa matéria escura. Não, ela é matéria do plano astral, matéria que faz os espíritos, a cidade astral, que faz tudo que eles não viram até hoje, porque não interage. Não interage com essa matéria diretamente. Não tem tecnologia para isso. Nós agora não temos. Mas não, porque ninguém está procurando também, né? O dia que estiver procurando, vão achar. Né? Entendeu? Então a gente cria matematicamente a teoria dessas e faz uma astrofísica nova para os planetas. Então, isso aqui é uma superfície para os espíritos numa boa. Né? Então, você tem um disco voador aqui. A hora que a nave dos ETs, ela costuma fazer isso. Ela simplesmente apaga, some da tela do radar, ninguém sabe para onde vai. Não é que ela vai embora, sabe? Você vai acompanhando com o radar. Não, ela apaga no radar. E outros pilotos também veem isso. Está perseguindo o UFO, desaparece. E de repente aparece atrás dele. Atrás do avião, instantaneamente aparece atrás. Mas como que esse cara fez uma manobra? Sumiu o que apareceu atrás no rabo do meu avião. É salto quântico. Então essas naves, elas são saltadoras também. Então, quando ele cumpriu a missão, acabou a missão aqui na Terra, ele simplesmente faz isso aqui, ó. Vem para cá. As bases deles estão aqui, ó. As bases deles estão nessa outra dimensão. Tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existe numa dimensão maior aqui, uma base interestelar. Chegam naves diariamente de mais de 20 quilômetros de comprimento. Vocês não têm noção. Tem 20 quilômetros de comprimento, daí tem uns 10 de altura. Quanta gente não cabe nessa merda? E essas naves, elas são saltadores quânticos, elas não voam. Você chega no aeroporto, lá você fica lá. Um monte de gente esperando aqui, né? E todo um leitoso branco, né? De repente a nave começa a materializar ali, ela não vem voando. Ela começa a aparecer, do nada. A hora que ela adensa, é legal, aí você olha assim, tem uma plataforma que tem quilômetros de altura, tipo um prédio com quilômetros de altura, com milhares de portas abrindo, né? E nesse dia eu estava no chão de baixo, na parte mais baixa. Eu olho para cima, tudo abre todas as portas, todo mundo começa a entrar dentro da nave, em todos os andares que a nave tem. Ela não tinha porta nenhuma quando ela densou, depois começou a abrir do nada um monte de porta. E aqui também, a primeira base abre porta. E aí entra gente com equipamento, sai gente, entra gente, sai gente. É uma loucura. Raça de tudo quanto é tipo. É pequeno, grande, corintiano, parmeirense, tudo lá. Uma desgraça total. As naves ETs dessas bases tem uma centena de raças diferentes, tudo operando junto. Tudo junto. Até Jesus pega umas caronas com esses caras. Estou falando sério. Se você procurar Jesus, você não vai achar ele no astral terra. Vai estar na ponta da galáxia, tira umas férias, 6 meses operando, 2 anos sem vir para a Terra. Esses caras não estão presos há 2000 anos presos aqui na Terra, rapaz. Deixa funcionar trabalhando, né? Quando os espíritos falam que vão plasmar algum objeto, ou plasmar, por exemplo, na cidade, esse fato de plasmar é utilizar a matéria escura? Sim. Sim, tudo, mas lá tudo é tecnologia, tá? Tudo você adensa, materializa, é tudo uma tecnologia. Os espíritos que estão no umbral não sabem nada, eles não sabem utilizar nada disso, eles estão perdidos, confusos, né? Eles não sabem, não têm acesso à tecnologia. Mesma coisa nós aqui, não tem acesso à tecnologia avançada. Só tem o que tem aí. Certo? Mas ninguém sai da Terra. Você vê, para nós sair da Terra é uma desgraça, né? Para a Lua, mas nós fomos com uma carroça. Uma carroça espacial que quase que, né, não volta. Porque o burro morreu. Que puxa a carroça. Nossa, pelo módulo espacial que ele foguete. Eu não subo naquela merda, mas nem pagando. Não vou. Lá, você ganhou uma passagem lá do Elon Musk para dar um rolê. Eu falei, estou fora dessa merda, mas nem pagando eu vou.
Ai, mas custa 200 milhões, quantos milhões de dólares para uma viagem dessa? É uma grana do cacete. Falando, não, dá esse dinheiro, né, para mim que eu faço outra coisa boa com ele. Mas dá um rolê, mas nem pagando. Eu vou na nave do meu amiguinho, lá eu dou um rolê, vou e volto, e vou até na puta, que porque vocês nunca foram. E já estou aprendendo, já estou fazendo curso de pilotagem. A hora que eles derem na minha mão, você vê o rasante que eu vou dar aqui. Né? Uhul, rasante no jogo do Corinthians. Né? O juiz vai dar pena. Fala, Ju. Os relatos de que algumas naves foram vistas recolhendo água e até areia têm alguma veracidade? Às vezes é possível. O ET estava com sede, queria fazer um bolinho lá, né? Fazer um churrasquinho e tal. Tem sim, às vezes tem relato de naves pousadas em alguns lagos, sugando água, sabe? Você está entendendo? Pode falar, Ju. Na noite oficial dos OVNIs, as aparições visavam algum contato específico? Então, eu acredito que a única coisa era mostrar para a humanidade, para o Brasil, a existência real dos UFOs. Porque o brasileiro, por mais casuística que tinha, o povo estava adormecido, o povo está adormecido. Tem que dar uma chacoalhada de vez em quando para mostrar que existe algo além. Senão os caras não saem do buraco, cara. Fica nessa vidinha de merda, essas religiões que não levam ninguém para nada, só escravizam as pessoas. As pessoas precisam acordar. Você está entendendo? E às vezes o plano astral superior, eles fazem projetos para acordar a humanidade. A humanidade está na época de amadurecimento. Nós já estamos indo para o espaço, tal. Nós já estamos prontos para acordar. Certo? Nós já descobrimos, né, que todas as estrelas têm planetas orbitando. O planeta não é uma coisa só nós aqui. Só na nossa galáxia tem mais de 200 bilhões de estrelas. E todas as estrelas têm planetas ao seu redor. E nós já descobrimos muitos planetas parecidos com a Terra. Que poderia ter forma de vida com água, na zona habitável da estrela. Tranquilo. Então, você sabe que a gente já descobriu mais de 2.000 planetas extrasolares, orbitando outras estrelas? Mais de 2.000. E agora nós vamos botar um telescópio em órbita, um telescópio espacial mais sofisticado feito até hoje, nós vamos fotografar esses planetas. Tá? Ninguém descobriu ainda, né? Ninguém descobriu ainda oficialmente, tem habitante, mas tem uma estrela, um sistema que os caras descobriram uma coisa muito esquisita em órbita dessa estrela, que eles juram de pé junto que é tecnologia avançada, não é natural. Uma inteligência extraterrestre fez uma estrutura em volta da estrela. E aí que eles quando ele construir esse telescópio vai fotografar. Esse telescópio vai dar detalhe. Imagine eu fotografando uma puta construção em volta de uma estrela tecnológica. Né? É uma coisa que nós aqui vai ficar louco. Descobrimos vida. Não é descobrir bactéria em Marte, sabe? É descobrir vida inteligente. E mais inteligente que a gente, né? Por isso que a admissão dos discos voadores é algo complicado. Então você está admitindo que existe uma inteligência muito mais avançada sobre nossas cabeças. Tá? Esse é o ponto-chave da questão. Não, oficialmente. Mas claro que extraoficial eu posso contar para você que tem alguns bilhões de planetas só na nossa galáxia com vida física. Tá? Não é meia dúzia, é bilhões. Tem o planeta lá do Darth Vader. Tem o... Como é que é o planeta do coisa lá? Do Luke Skywalker. É o Twin, né? Como é que é? Tatooine.
Anakin Skywalker. Não é do Anakin, é do Luke Skywalker. Hã? Ah, Nibiru tadinho, ele já morreu. Morreu antes de nascer. Nibiru é uma teoria, né? Uma teoria. Professor, tive contato de 5º grau muito enriquecedor. Seria possível pensar essa experiência como ampliação sensorial? Me parece que referir a ela como dimensional não seria adequado? Então, o que é contato de 5º grau, né? Quando a casuística ufológica começou a ser estudada pelos cientistas, eles começaram a fazer uma classificação do nível de contato que um ser humano poderia ter com uma entidade extraterrestre. Então, eles classificaram, né, de contatos imediatos. Em inglês é close encounters. Ou seja, close encounters. Então, a palavra close em inglês é próximo, aproximado, né? Então, encontros próximos, fosse traduzir. Por isso que o filme Contatos Imediatos do 3º grau. Aqui foi traduzido como contato imediato. A palavra close encounters, que em inglês é close encounters. Of certain kind, né? Em inglês, o nome do filme. Então, é contatos imediatos do 3º grau. Então, por quê? Porque um astrofísico chamado J. Allen Hynek, que foi consultor da Força Aérea Americana no projeto Blue Book na década de 50, que até tem um seriado completo com 10 episódios na Netflix. Tá? Não, na Netflix não, History. É um especial feito por chama Projeto Blue Book. Entendeu? Então, esse astrofísico, criou essa classificação. Então, o contato de 1º grau é só avistamento de uma luz no céu. Em novembro, dia 15 de novembro, esse pessoal todo que está sentadinho, que tiveram contato de 1º grau aqui na pirâmide. Não tinha pirâmide ainda. Mas eles viram o objeto vir zigue-zague, assim, ó, parou em cima de nós. Nós conversava com o objeto, falava, fazia o círculo para a gente. No céu, contato de, né? Além de você avistar, você conversava com o UFO. E ele respondia. Né? Moçadinha que está sentado aí, tá aí atrás de vocês aí, ó. O baiano estava, né, baiano? Né? Eu vi o disquinho voador. Né? Parecido com coco. Né? Brilhante. Onde eu estava mesmo? Esqueci. Eu estou ficando com Alzheimer já. O Heineken, Heineken. E contato de 2º grau seria quando um UFO pousa, deixa marcas no chão, e você pode ir lá fazer pesquisa e provar que ali teve um objeto, teve alguma coisa. Deixa marcas físicas. 3º grau é o que aconteceu no filme. Ou seja, o UFO pousa e o ET sai de dentro da nave e vem conversar com você. Você tem um tete-a-tete fora da nave. É aquele finalzinho lá, que tem a mãozinha, aquela coisa besta lá do Spielberg. Ou coisa mal feita do cacete. Ali tem um monte de merda junto ali. Um monte de erro nesse filme, que os ETs não são daquele jeito. Mas que a cena dos Greyzinhos foi bonitinha. Você viu quanto Greyzinho saiu? Tudo tiquinho da navezinha lá. Final. Um monte de Greyzinho. Né? E aí o contato de 4º grau é quando você é levado para dentro da nave. De 2 maneiras, ou na marra ou a convite. No caso desse filme, teve o 4º grau. Você viu que só aquele carinha lá, o Richard Dreyfuss, né, que é o ator, que os Greyzinhos pegaram ele e levaram ele para dentro da nave. Ele foi o único escolhido. Né? E tem no filme que ele entra dentro da nave, olha, tudo, você não vê e tal. Ele foi o único cara que foi levado para dentro. Então, aqui, esse é 4º grau. Ou não. Né? Você pode ir ali, né? Você pode fazer o seguinte, né? O UFO desce, vem conversar com você, ou tem que falar, e aí, tá afim de dar um rolê no meu disquinho voador? Você fala assim, ó, tudo bem, mas me traz de volta antes da meia-noite, que mamãe não gosta que eu chegue tarde em casa. Né? Aí falou, não se preocupe, antes da meia-noite eu estou de volta. Aí você vai dar um rolê. Aí não é abdução. Aí você vai por convite. Né? Não é for na marra.
Agora, muitos outros vai com o carro e tudo na marra para dentro do escovador. Não quero ir, não, vai na marra. Leva você na marra. Igual o Wilson Fernandes. O Wilson Fernandes é um sarro. Os gurizinhos, amigos do Ciro, eles levaram para uma nave Grey, né? E deixaram ele no salão, certo? Só que ele não podia ficar em pé. Ele podia ficar em pé porque ele batia a cabeça no teto. Na verdade, o Grey, né? Desse tamanho, para fazer um teto alto, né? Ele não podia ficar, ele ficava em pé e batia a cabeça no teto do salão. Então ele tinha que ficar sentado, ele tinha que ficar sentado. Isso é legal, né? Essa colocação dele. Que é uma nave Grey, o Grey tem 90 centímetros de altura, para que fazer teto com 5 metros de altura? O teto tinha 1,5 metro no máximo, ele ficava em pé e bater a cabeça. Eles não. Isso é uma bobagem isso aí. Claro que com certeza resolve esse problema. Né? A nossa física está engatinhando, cara. A nossa física, ixi, a gente não sabe nada de nada. Tempo. Tempo é uma invenção da matemática. O tempo ele não existe. Fala bem, pode falar. Das naves. Tem muitos formatos, tem. Na casuística ufológica, né, nós temos desde bolas redondas, né, bolas às vezes com 1 metro, 1,5 metro, né. Os full fighters mesmo, durante a Segunda Guerra Mundial, eram considerados caças fantasmas. Era uma bola luminosa a seguir, e de repente essa bola luminosa atravessava o avião no meio, sem fazer nada. Mostrando que era de matéria semi-adensada, sabe? Ele não destruía o avião, ele colidia no avião, mas entrava por uma parede e saía por outra. Sem causar dano nenhum. Os pilotos ficavam loucos, porque ele passava no meio dos pilotos, assim, aquela luz, assim, ó. Aquela bola de luz. Os tripulantes dos aviões. Existem naves do tamanho de um carro, pilotado por 2 ou 3 ETs lá dentro. Tá? Tem os meus amiguinhos ingleses, tem uma nave que eu chamo de ovinho. Então, esse ovinho hoje, parece um ovo mesmo. Ele é um pouquinho mais alto do que isso aqui, sabe? Ele é um ovo. Deve ter o quê? Uns 4 metros de diâmetro por uns 6 de altura. Sabe? E ele pousa parecendo um ovinho mesmo, entendeu? Ou ele pode tanto deitar como ficar em pé. Né? É muito engraçado. Eu chamo, você vê que o seu ovinho? Nave ovo. E tem naves charuto. Nave charuto é um cilindro comprido, né? Tem uma amiga minha, ela mora aqui, sempre morou aqui nos Pires, não muito longe de nós aqui. Ela sempre soube que eu era ufólogo e tal, né? A minha amiga morava aqui. Um dia, ela, 8 horas da manhã, foi lá para minha casa, contar a seguinte história. Ela teve uma cólica, era 2 horas da manhã, ela teve uma cólica, mas uma cólica insuportável. Aí o marido dela, né, pegou ela, pôs no carro e para levar ela para o hospital. Andou 300 metros, uma nave charuto, eu acho que tinha uns 600 metros de comprimento. Ela vai descrever, a nave fica assim, ela vai andando devagarzinho no céu. Mas devagarzinho que eles pararam, parou o carro começou a parar de funcionar. E aquela nave devagarzinho, desfilando, assim, brilhando, iluminando tudo que tinha em volta. Diz que foi, atravessou em Anguera, foi para... Não estava assim a 500 metros de altura. Uma puta nave gigante. Essa mesma pessoa falou assim, aí passou mais ou menos 1 ano. Né? Presta bem atenção, era mais ou menos umas 3 horas da manhã, o marido dela levantou para ir no banheiro. De repente ele vê no pomar de laranja, mais ou menos uns 100 metros de distância, luzes coloridas, piscando. Ele pensou que era a polícia. Falou, a polícia deve estar aí, tem algum acontecimento, né? Vou levantar para ver, chamar a mulher dele viu luzes piscando no meio do pomar, né? De laranja, pela estrada. Ele falou, vou lá ver o que é. A polícia deve estar fazendo alguma coisa, aconteceu alguma coisa ali, né? Ele levanta, vai para a estrada, né? Começa a andar. Mas na hora que ele chega perto da luz, a luz faz assim, sobe, o maior pau vai embora. Era uma nave pequena. Agora, um caso típico nos Estados Unidos, no estado de Phoenix,
uma nave em forma de triângulo de 3 quilômetros de tamanho. É uma nave assim, ó. Essa é uma nave que tem aparecido ultimamente na Casuística Ufológica Internacional. É. Ela é assim, ó. Ela tem esse formato aqui triangular, ó. Ela é uma delta. E em todas as pontas ela tem uma luz muito forte. Que brilha. Ela anda devagarzinho também, que diâmetro, tamanho, aresta de 3 quilômetros. E também, no estado de feio, fotografada e filmada. Estado de feio, ela devagarzinho no céu, assim. Aí vem os teorias de conspiração, falar que a nave é americana, engenharia extraterrestre, capturada em engenharia reversa. Mas nem fudendo consegue uma nave dessa sustentar no céu. Nós não temos tecnologia para isso. E outra, se caísse uma nave extraterrestre, na década de 50, você ia demorar 1000 anos para desmontar ela. Pra você ver como é que ela funciona. Você imagine eu pegar um celular agora e botar na máquina do tempo, lá na época de Jesus, e dar na mão dos caras lá. Não, pode. O cara vê, olha que bonito, imagem colorida, né? Até 4K no celular já. Manda o cara desmontar e fazer um igual. O cara só tem ferramenta de pedreiro lá, né? Qualquer um vai entender o que é um chip, uma cristal líquida, né? Mas não 1 milhão de anos para os caras fazerem aquilo funcionar. É a mesma coisa, não. Você pega uma nave aí que é 1 milhão de anos na nossa frente, cara. Agora você vai fazer uma igual. Pode largar na mão do cientista lá, que não vai fazer nada com isso. Não vai saber nem abrir a porta da nave. Não sabe nem abrir a fechadura. Não entra. Estou falando que isso aqui não entra. Se os cientistas, por brincadeira, largar uma nave aí para os cientistas, eles não conseguem nem entrar dentro da nave. Vai demorar 1000 anos e não vão entrar. E que vão tentar furar a nave, né? Maçarico e tal, nada corta. Só material comum. Ux. Bom, o que mais? Tem perguntas? Não? O que eu estava falando mesmo? Então tem as naves triangulares. Agora tem o seguinte, filha. Presta atenção. Isso aí é a TV chilena, a TV do Chile. Eles detectaram essa Força Aérea Chilena, isso aí foi notícia na TV do Chile e tudo. Eu posso até passar essa coisa para vocês aqui. Eu tenho gravado aí no coisa à noite. Então vamos fazer umas exibições dos filminhos para vocês, tá? Não é erótico, não, é filme ufológico. Para passar um filminho, então já pensa diferente, né? É porno UFO. Porno UFO. Já estão comendo as eteias, né, meu? Fazendo com as eteias da pornografia ufológica. Né? E nós vamos passar uns videozinhos. Vai ter uma notícia, sim. Força Aérea Chilena detecta sobre o Brasil uma nave. Lembra de quantos quilômetros? Hã? Não. Hã? Não, também não vou exagerar. Vocês vão ver o tamanho da nave que eles detectaram via radar sobre o Brasil. Coisa absurda, coisa de gigante, um negócio assim absurdo. É, a nave mãe, é. Sai um monte de navezinha lá de dentro, nave base, da frota. Mora tudo lá dentro, fica lá. Mora lá, é uma nave tão grande que o cara já pensa que está na cidade. É, uma cidade ambulante. É. Aí que tá, né? De onde vem? Vem? Será que vem? Vocês já estão mortos? Que planeta que vem gente morta? Eu quero que vocês me respondam. Use a sua inteligência, porque eu forço vocês a raciocinar, vocês estão vendo? Eu faço perguntas que deixam vocês com a pulga atrás da orelha. De que planeta que pode vir gente morta? Certo. Uhum. Sim.
Sim. Não, está errado o seu raciocínio. Quem disse para você? Então, esse é o raciocínio de todo mundo. Por isso que ninguém sai do lugar. Porque está raciocinando errado. As coisas não funcionam assim. Quem é que decide a hora que você vai encarnar aqui na Terra? Então, precisa. Vocês perdem no espaço. Sai voando aí, você vê onde você chega. Não lugar nenhum. A velocidade do espírito é muito baixa. Você pensa que você sai voando aí, você pode ficar 10 anos voando, você não chega a lugar nenhum. Pode ver, a velocidade de volatilização do espírito é baixíssima. Chega nem na velocidade da luz, é uma coisa baixa. Esses são os erros que vocês cometem. Vocês não entendem que a vida não vem de baixo para cima. Tudo acontece de cima para baixo. A Terra tem um comando interestelar que comanda a vida no plano físico, que projetou esse corpo. Entendeu? O legal, a vida acontece lá em cima. Aqui são experiências rápidas. Não vai existir isso que você falou. O cara constrói uma puta tecnologia e vai fazer viagem. Não vai, o comando não deixa. Aqui, na superfície da Terra, só chega conhecimento que o comando permite. O plano espiritual não permite que o conhecimento científico chegue antes de você ter o famoso conhecimento espiritual. Por isso que nós ficamos 10 anos andando em cima de cavalo. Porque o projeto era kármico. Nós só tivemos um pouco de tecnologia nesses últimos 100 anos, permitido pelo astral. Os caras lá encarnam pessoas para fazer revolução científica, mas é tudo planejado. Tudo planejado. Então, uma revolução científica só acontece porque o plano espiritual permitiu. E planejou isso. Por isso que isso aqui chama Projeto Terra. Não é? As coisas não acontecem por acaso. Ninguém descobriu a bomba atômica por acaso. Isso foi um projeto do alto. E outra, você não vai fazer uma nave interestelar e viajar pelas estrelas e ser mal, ruim. Vou lá comer criancinha. Você acha que o plano astral vai deixar? Não vai. Existe no espaço uma coisa chamada Federação Estelar. Tá? Você só navega com autorização da Federação. Ninguém navega sem autorização da Federação. Aqui a gente não navega sem autorização da torre de controle. Como é que lá em cima vai ser desorganizado? Esse é o problema da história. Vocês têm que pensar em gente morta. Quando vocês pensarem em gente morta, vocês vão entender ET. Vocês vão entender ufologia. Se vocês não pensarem em gente morta, vocês vão ficar que nem esses ufólogos aí que não sabem. O programa de ufologia começa e termina e ninguém esclareceu porra nenhuma. Está todo mundo cheio de dúvida. Alienígena do passado é assim. Começa, talvez, pode ser, não sei. Continua do mesmo jeito que começou o filme. Ninguém sabe nada. Só tem dúvidas. Sim. Sim. Isso. Sim. Isso. Jesus sempre falava, né? Meu reino não é deste mundo. Mas de onde que ele estava falando? Que mundo que ele estava falando? Sim. Na Bíblia tem um texto da Nova Jerusalém. Né? Sempre o João Evangelista fala da Nova Jerusalém, da Jerusalém Celeste. Celestial. É a cidade astral que controla as encarnações no Oriente Médio. Tá? Então, sobre a região do Oriente Médio, tem várias cidades astrais lá. Mas tem uma capital, tem uma principal, que eles chamam de Jerusalém Celeste, que não é. Já é puxar a sardinha para o judeu. Né? O nome não é Jerusalém. O povo escolhido por Deus, né? Entendeu? Os árabes, coitados, ela só se fode. Né? Porque, a tecnologia que os árabes têm, que Israel tem em relação aos árabes né? Deram agora de presente para ele. Então, o que acontece é o seguinte, né? Então, tudo que Jesus falava
Jesus falava de uma cidade astral, de um mundo espiritual, de um mundo celestial. O mundo celestial é as dimensões astrais, que até hoje a ciência não detectou, até hoje a ciência nem sabe que existe. Só existe na Bíblia, nas religiões. Mas a nossa ciência pega telescópio lá na puta que pariu, mas não enxerga a cidade astral que está aqui do lado, ó, 500 km de altura. Então, nós temos que evoluir para o despertar, para ver espírito, falar com o espírito. Esse é o canal evolutivo. Não tem outra saída. Portanto, dê graças a Deus, se você começar a ver espírito, começa a aprender a falar com os espíritos. Que é aí que é a fonte de sabedoria. Não vai ter medo não. Né? Manda os crentes a merda. No sentido, é demônio de Satanás, que legal, né? Estou fazendo um curso com Satanás. Pronto, acabou. Não tem medo não, as pessoas botam medo, por isso que o crente não evolui. Você fica com medo o tempo todo. Né? A sua vida começa no dia em que seu medo termina. Antes você não vive, antes você é escravo. Nunca se esqueça disso. O medo foi a maior ferramenta de dominação ao longo da história, de toda a humanidade. É a ferramenta de escravidão, é aquela que coloca a ferro na ferida. Impede você e controla você. Ok? Como é que um país comunista prende todo mundo e não deixa ninguém sair do país? Né? Eu tenho uma definição muito simples de esquerda e direita. São muito simples. Países de esquerda é aqueles que o país fecha e não deixa ninguém sair. E todo mundo quer sair. Direita é um país que todo mundo quer entrar e o governo fecha e não deixa as pessoas entrar. Vocês entenderam ou não? É só você fazer a seguinte pergunta. Quando o muro de Berlim caiu, para que lado as pessoas correram? É simples, as respostas são muito simples. Tá? Não adianta complicar. Quem quer ir para a Venezuela pode ir, né? Você vê que todo nosso esquerdista vai para a França, né? Vai para Nova York. Não tem um esquerdista nosso, artista, que vai para Cuba, Venezuela, passar as férias na Venezuela, em Cuba, tal. Não, vão tudo para Paris, tá? O país mais capitalista do mundo, Argentina. Né? Ok, pessoal? Então, muita luz a todos, muita paz. Se você quiser mais informações, entra na internet, você vai ter essas informações específicas. Mas foi a noite onde o Brasil, pela primeira vez, teve uma informação oficial sobre a presença extraterrestre entre nós. Isso foi um marco mesmo na ufologia brasileira. Por isso que a gente escolheu ele para falar hoje com vocês aqui, por causa da importância que esse caso teve na ufologia brasileira. Tá? Porque não teve dúvidas. Ninguém ficou com dúvida de que os UFOs estavam ali. Tá? Então, namastê, pessoal. Muita paz a todos, muita luz.